bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Neste mesmo tempo chegaram alguns a dar-lhe a notícia de certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os dos sacrifícios deles. Jesus respondeu-lhes: Vós julgais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus, por terem padecido tanto? Não, eu vô-lo digo. Mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Assim como também aqueles 18 homens, sobre os quais caíram da torre de Siloé, e os matou. Julgai que eles também foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vô-lo digo, mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Diziam também esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi buscar fruto e não o encontrou. Então disse ao cultivador da vinha: Eis que há 3 anos venho buscar fruto a esta figueira e não encontro, corto-a, para que ela ocupando o terreno inutilmente? Ele, porém, respondeu-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, enquanto eu cavo em roda, ele lanço esterco, se com isto der fruto, bem está, senão cortá-la-á depois. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos convida a uma reflexão muito íntima, como a Quaresma nos faz refletir o nosso eu, a nossa vida, buscando o nosso interior. E diante dessa reflexão, às vezes, como esses homens, os fariseus, eles se pegam a julgar e a condenar os outros, mas não têm a humildade de olhar para dentro do coração. A soberba e o orgulho faz com que a gente caia na tentação do meu eu, ser como Deus, e não conseguir enxergar você mesmo. E conseguir enxergar o problema do irmão, conseguir ver que o irmão morreu por causa disso, o irmão morreu por causa daquilo. Ele morreu numa tragédia, foi porque é Deus castigando. Irmãos, vamos o ensinamento aqui para a gente possa entender bem. Eu procurei bastante o entendimento que Jesus aqui nos explica. São João Crisóstomo vai dizer assim: aqui Nosso Senhor mostra que permitiu que aqueles homens sofressem tais penas para que, apavorados pela notícia desse perigo, os outros ainda vivos se tornassem herdeiros do reino. Como? Dirás que quer dizer que, para que eu me torne melhor, Deus pune aquele outro? Não. Aquele outro é punido pelos próprios crimes. Então, aquela situação que esses homens viveram foi porque eles buscaram aquilo. Mas dessa coisa ruim, Deus nos tira coisas boas. Então Deus permitiu porque eles estavam querendo, Deus deixou. Não, aquele outro é punido pelo próprio crime. Aos que o veem, porém, torna-se matéria de salvação. Então quando Deus deixa, porque a pessoa quer aquele caminho, quer aquele destino, ele permite, você vai cair numa tragédia. E ao mesmo tempo, aquela tragédia que aconteceu porque você quis, Deus permite para que aqueles que ainda têm um meio termo consigam enxergar a verdade, abrir os olhos e falar: poxa, olha o que esses homens buscaram, o que aconteceu. Eu estou no mesmo caminho, eu vou parar com isso, eu vou parar. Olha só, irmão, um olhar diferente de você ver as coisas, do que você ficar condenando: o irmão fez isso, fez aquilo, e eu continuo na minha mesma vida. Opa, aconteceu uma tragédia, aconteceu isso, aconteceu a pandemia, aconteceu isso porque a ganância, a gente não sabe de onde que surgiu, a ganância do povo, de onde que veio essa ganância, que surgiu essa pandemia. E aí você vê, você escuta murmurações: foi fulano lá em tal país, foi tal lugar que surgiu. Mas no meio de tudo isso, será que a gente não conseguiu enxergar que nós aqui estamos de passagem e que nós aqui não somos nada, irmãos, que nós estamos aqui simplesmente vivendo a opção de: eu quero viver com Deus
neste mundo ainda para me poder viver no céu com Ele, ou eu quero buscar as coisas do mundo, não estou nem aí para Deus, e se acontece alguma tragédia foi Deus, e se acontece... Não, tudo é Deus. Se não foi, se aconteceu a tragédia é Deus. Se eu não busco a Deus, a tragédia é Deus. Não, irmãos, tome cuidado com isso. Para a gente dizer que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Nós temos que tomar cuidado que aqui, como diz São João Crisóstomo, que essas tragédias Deus permitiu para que esses homens, é o que eles buscaram. Eles estão vivendo o que eles plantaram, eles vão colher. Mas aí que está, irmãos. E nós podemos plantar de gerações. Opa, porém, nós podemos renunciar às coisas ruins. Está acontecendo uma tragédia comigo, eu consegui ver algo que eu preciso mudar na minha vida, porque isso é um alerta de Deus na minha vida, eu preciso buscar a salvação da minha alma, porque ainda dá tempo, glória a Deus, irmãos. Aí vem as enfermidades, vem tudo que é situações. E aí você consegue enxergar a graça ainda mesmo diante disso. Você consegue enxergar que não é punição de Deus, que é uma consequência de algo que eu comi, do que eu bebi, do que eu busquei. E hoje eu estou sofrendo, eu estou padecendo por isso. Irmãos, nós temos que ter um bom discernimento para discernir tudo isso com um olhar vindo de Deus. É isso que Jesus quis mostrar para esses homens. E hoje ele nos faz um convite, diante de tudo que nós estamos falando aqui, para que eu e você, querido irmão, consiga enxergar o meu eu. Para que eu e você consiga parar um pouco no tempo e olhar para dentro de nós. E é o que nós fazemos todos os dias no Lectio Divino. E de que forma hoje, a perguntinha que eu consegui hoje formular para nós, junto com a explicação do diário bíblico, que benção que é esse diário bíblico, né? Vai nos dizer assim, essa parábola da figueira, nós vamos para a figueira agora. Esses eventos nos lembram diz assim, vamos lá. Na parábola, o homem planta uma figueira em sua vinha, mas por 3 anos ela não dá fruto. Ele decide cortá-la, mas o agricultor pede para esperar mais 1 ano e cavar em volta dela. Adubando-a, se ainda assim der fruto, então será cortada. Esses eventos nos lembram da transitoriedade da vida e da importância do arrependimento. O fato de a figueira ter mais uma chance reflete a paciência de Deus conosco, dando-nos tempo para nos arrependermos e nos transformarmos. Somos chamados a refletir sobre a nossa própria vida e a considerar se estamos realmente dando frutos dignos de arrependimento ou se estamos apenas ocupando espaço. E nesse mover, a perguntinha é, irmão, será que eu gosto de julgar a vida do irmão? Você já parou para pensar se você é aquela pessoa que fala da vida dos outros? O filho do fulano está acontecendo isso. Ah, você viu o casamento do fulano, está acontecendo aquilo. Ah, a vida do irmão lá, olha só como que ele olha coisas erradas. Sabe que eu gosto de viver nessas fofocas, nessas situações? Irmão, eu estou falando primeiro para mim, depois estou partilhando com vocês. Então, será que tudo isso nós temos que olhar para dentro de nós? Será que eu não estou sendo esse irmão, comparando aqui com os fariseus que jogam os grandes fardos nos outros, mas eles não se olham para dentro de si? Porque Jesus veio para os pobres, para os pecadores, ele veio para salvar e não para condenar. Se o próprio Deus veio para salvar e não condenar, será que a minha religião, onde que eu estou vendo, é uma que vive lá só apontando o dedo e gritando contra o irmão? Ou eu estou aquele irmão que eu ajudo o irmão a sair da situação, eu levo ele junto comigo, aí eu começo dentro de casa. Se eu sou aquele homem que sou da igreja, que busco tal, será que eu não vou lá e começo só a condenar os meus dentro de casa e não consigo ser um religioso de fé, mostrando que eu mudei e que eu tenho mudança e que eu vou convidar a minha família a fazer parte do reino de Deus, olhando para dentro de mim, cuidando de mim e dando bons exemplos? De que forma? Não condenando, mas sim mostrando o caminho. Não omitindo a verdade, dizendo a verdade com discernimento. E aí, irmãos, é o que eu cometi muitos erros no passado, na minha vida agora, depois de 2015, quando eu tive uma mudança, eu queria que todos viessem junto comigo, mas eu mesmo feri muitas coisas e depois eu queria consertar. Calma, tudo ao tempo de Deus. A conversão, como eu ouvi hoje, é a santidade, a busca da santidade, como disse a irmãzinha hoje, ela é individual, começa na tua pessoa, no teu eu, e aí a tua transformação vai mudar aqueles que estão perto de você. Então a perguntinha é, eu gosto de julgar o irmão? Primeira pergunta, se eu estou vivendo isso, corta isso, para com isso. Quando eu começo a olhar muito para a vida do irmão, eu não consigo olhar para dentro da minha. Primeiro passo que nós estamos dando hoje
E eu consigo refletir a minha própria vida? Sendo verdadeiro, o que é ser verdadeiro? Ouvir Deus e trazer para a minha vida. Eu reflito o que eu fiz hoje, eu fiz ontem, faço um exame de consciência e aí eu busco viver a minha conversão. Eu te convido a colocar a mão no teu coração e a você buscar aquelas situações que, irmão, que pede para Deus agora, fala: Senhor, eu preciso enxergar as minhas falhas, eu preciso olhar para dentro do meu coração, eu preciso ver o que eu fiz de errado essa semana, que eu preciso ser um pai melhor, que eu preciso ser uma mãe melhor, que eu preciso ser um irmão melhor, um filho melhor. Nessas atitudes que eu falei para você, eu preciso ser um empregado, um patrão melhor, eu preciso ser um cristão que convive na minha igreja melhor. O que eu fiz de errado que eu tenho que mudar? O que eu deixei de fazer que eu podia ter feito e não fiz por ignorância, por soberba, por orgulho? Ou tal situação. Vai colocando a mão no teu coração, vai falando: Senhor, visita o meu eu. Sabe, irmãos, quando eu fui falando aqui, teve alguma coisa que veio no teu coração que você fez e você conseguiu enxergar que você errou? Se você fez isso, anota aí numa folha e fala assim: Senhor, eu vou rezar por isso. Isso aqui foi uma grande falha que eu enxerguei de mim. E eu não quero cometê-la mais. Eu escrevi a minha. Eu escrevi, irmãos, a minha aqui. E a minha é muito pessoal. Mas é algo que eu consegui enxergar assim, de um questionamento que eu fiz para Deus, bem pequenininho. Mas eu vi que com Deus a gente não questiona. Porque hoje na primeira leitura falou sobre murmuração. E a murmuração Deus não gosta. Então tudo que te acontece, só louve a Deus. Não questione, mesmo íntimo do meu coração, não cheguei a falar, mas eu questionei, depois eu fiquei com aquilo dentro de mim, eu falei: não posso fazer isso. E eu pedi para Deus, e hoje, esse questionamento veio por um julgar. E justamente isso, então pare de olhar o irmão e cuide da sua própria vida. Se o teu irmão fez algo de errado, tira aquilo como um exemplo negativo que você não deve fazer, mas não fique condenando. É algo que eu aprendi hoje, né? E aí vai também para todas as situações dentro da igreja, que eu aprendi também, né? A gente começa a olhar e ver, enxergar com isso, a gente tem que cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família. E aquilo que você enxergar que estiver errado, tomar um discernimento, é o que pedi para Deus hoje, discernimento no falar, discernimento no ouvir e trazer para dentro do coração. E tudo isso só é possível, irmão, se eu tirar o orgulho e a soberba, porque daí eu vou conseguir enxergar eu. Porque senão eu não consigo me enxergar. Eu consigo enxergar só o defeito do irmão, o defeito da outras, todos que acontecem ao meu redor, mais um olhar crítico, né? Mas e dentro de mim? O meu agir com a minha família, o meu agir com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, como que está? E aí, meu irmão, começa a mexer numa ferida, e nós tiramos a máscara, né? Dentro da casa. E essa ferida é boa que seja limpada, seja purificada, é o que Deus está me mostrando agora. Se você precisa ser limpado e purificado dessas feridas do relacionamento, fala assim: Senhor, me ajuda. Eu preciso ser um pai, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão melhor. Fala para Deus. De que forma? A tua presença. Muitas vezes, irmão, a presença basta. Presença digna, com respeito, dando um bom exemplo, sem conversas condenando, e sim conversas que vai ajudar o irmão. Se tem algo que incomoda você no seu filho, na sua esposa, no seu pai, no seu irmão, chega e convida ele a fazer as coisas juntos. Vou te dar uma força aí em tal lugar, quando você for, vou junto contigo. Nós vamos vencer junto. Se coloca junto na situação, porque, sabe, irmão, família é intimidade. É colocar junto na situação. Minha esposa está enferma, eu estou enfermo. É que eu prometi no altar. Se meu filho está com um problema, eu estou também. Eu estou junto com ele. E assim vice-versa. E agora, se eu começar a murmurar e questionar e falar, eu dou brecha para a murmuração. Dou brecha para a falância demais. Senhor, neste momento, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. E que as famílias, e que a todo o nosso agir, a nossa busca pela santidade, a nossa busca para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, ser um bom trabalhador, ser um bom patrão,
ser um bom irmão de comunidade, ser um bom servo, ser um bom homem lá onde eu estiver, Senhor, dando bons exemplos, que nós consigamos olhar para dentro de nós. Dai-nos a graça, Senhor, para o meu coração, que todos os dias eu consiga me enxergar para as mudanças para o melhor. Que essas críticas dentro do meu coração de mim seja a tua luz diante da verdade, para que eu mude o meu coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia, seja um dia abençoado, iluminado por Deus. Lembrando, hoje temos que ir à Santa Missa, boa noite, se Deus quiser e Ele quer. Lembrando que você está vivenciando um domingo, um dia do Senhor, de convivência, de amor. Lembrando que nós somos imperfeitos, mas com Deus nós podemos buscar a perfeição, e é o tempo da busca da verdade, que é o tempo inteiro, o tempo todo, mas a momento de quaresma, um momento de reflexão. Querido irmão, quem puder compartilha o vídeo, quem puder compartilha essa mensagem, que a gente está aqui justamente para este mover. Nós leigos junto, caminhando com Jesus, diante da verdade, junto com a igreja falada, né, direcionada pelos livros, pelos diários, por tudo que nós podemos buscar, mas com a verdade vindo junto com a igreja de Cristo, que nós possamos ser verdadeiros com nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe.